Contra a Colômbia, a seleção brasileira entrará em campo com um time com média de 24,9 anos de idade. Uma seleção muito jovem. Se a gente for olhar também para os reservas, 24,3 anos de idade é a média do time que ficará à disposição do técnico Fernando Diniz. Uma convocação que tem 24,6 anos de média. Dos 24 atletas convocados pelo técnico Fernando Diniz, apenas um acima dos 30 anos. O goleiro Alisson, todos outros na casa dos 20. Uma seleção muito jovem, Sidão Marinho, que tem alguns estreantes. Endrick, chamado pela primeira vez, se entrar em campo, se tornará o quarto jogador mais jovem a vestir a camisa da seleção brasileira. Temos João Pedro, do Brighton, muito jovem também convocado, além do Paulinho, que já foi chamado para as seleções de base, para a seleção olímpica, mas vem pela primeira vez para a seleção principal. E como não falar do goleiro Bento, que havia sido chamado para a primeira data FIFA, teve uma lesão e agora está convocado. Então, desde muito tempo, há muito tempo, a seleção brasileira não entra em campo com um time com média de idade abaixo dos 25 anos, Sidão. Marcelo, e esse é um processo que o próprio torcedor da seleção brasileira vinha pedindo há bastante tempo, inclusive durante o trabalho do técnico Tite, no cargo de treinador da seleção brasileira. A partir dessa convocação, a gente vê isso de fato acontecendo. Já vinha acontecendo um pouco com o técnico Fernando Diniz nas suas convocações, mas essa é uma convocação onde ele traz muitos garotos, jovens promessas, e a principal talvez seja o próprio Endrick, um jogador de 17 anos que já está negociado com o Real Madrid e tem tudo para brilhar também nessa data FIFA. Se não for no jogo contra a Colômbia, pode ser no jogo contra a Argentina, no estádio do Maracanã, quem sabe o jogador possa fazer a sua estreia nessa partida. E a gente olha para um futuro próximo da seleção, e quando a gente fala futuro próximo, é a próxima Copa do Mundo, que será realizada em 2026 nos Estados Unidos, no México e também no Canadá. A gente olha para esses garotos sendo uma grande esperança para buscar o hexacampeonato da nossa seleção brasileira. A partir do momento que você consegue juntar aqueles chamados medalhões, os jogadores mais experientes, passando a experiência para esses jovens jogadores muito qualificados que surgem pela seleção, o torcedor fica esperançoso por mais uma conquista e quem sabe o hexacampeonato. E é curioso, né, porque um desses medalhões é o Marquinhos, que está indo para o seu terceiro ciclo de Copa do Mundo e tem 29 anos de idade e deve ser o capitão da seleção brasileira contra a equipe da Colômbia e também contra a equipe da Argentina. Nessa convocação a gente não tem Neymar, não tem Casemiro, não tem o Danilo, todos esses jogadores lesionados. Então você acaba abrindo espaço para uma garotada que está pedindo espaço, para uma garotada que quer ganhar o seu espaço na seleção brasileira. E é um desafio para os mais experientes terem longevidade na seleção, enquanto os mais novos estão pedindo espaço. A verdade é essa, então. Apesar do Danilo, do Casemiro serem verdadeiros líderes no elenco da seleção brasileira, se o Casemiro der mole, o André já está ali para tomar a posição. Se o Danilo der mole, o Emerson Royal tem 24 anos de idade. Apesar de ser uma posição que a gente não tá com uma safra tão grande assim, mas tem uma garotada surgindo, se der mole, chega um outro e pega a posição, assim como no gol. O Alisson hoje na seleção brasileira tem a companhia de 2 jogadores, então o Lucas Perry e o Bento. Então é um desafio para esses jogadores, também para os que têm uma idade mediana. Vamos colocar aí Vinícius Júnior, Rodrigo, que querendo ou não já são jogadores experientes de seleção brasileira. Já tem Copa do Mundo no currículo, né, Sidão Marinho? E são jogadores com essa bagagem que tem o desafio de passar para os mais novos. A gente ouviu o Bruno Guimarães sobre esse assunto. 25 anos de idade, mas já com a missão de passar essa sua bagagem, esse seu conhecimento para os atletas que estão chegando. O André tem 22 anos de idade, mas já está mostrando uma maturidade muito grande. Também com a camisa da seleção deve ir para o seu primeiro jogo como titular, Sidão. E é um jogador que já trabalha com o técnico Fernando Diniz. O Diniz não traz o André para a seleção só porque tem essa relação com ele de Fluminense. Não, porque é um jogador muito qualificado, não à toa. Deve ser o titular da seleção brasileira no jogo contra a Colômbia. A gente olha para esse esquema da seleção, Marcelo, dentro do time titular, a gente fala de jogadores que já têm Copa do Mundo, mas também tem ainda uma idade de jovem, podem ser chamados de jovens. Vinícius Júnior, Rodrigo, o próprio jogador Martinelli também. O mais velho desse ataque é o Rafinha, com 26 anos. E é um ataque muito novo, é um ataque jovem, mas um ataque com muito poderio. Mesmo sendo jogadores de idade jovem, vivendo essa juventude,
são jogadores que têm muito poderio. A gente fala de Vinícius Júnior sendo um dos craques da Europa, um craque do Real Madrid do lado do Rodrigo. A gente fala de um Rafinha também brilhando dentro da Espanha. A gente fala do próprio Martinelli, um outro jogador que vem crescendo muito dentro do cenário europeu. Então são jogadores que mesmo jovens já chegam com essa bagagem, já chegam conhecendo bastante de futebol e jogando em ligas que têm um alto nível. Então não tem como dizer que são atletas que não estão preparados, muito pelo contrário. São atletas muito preparados para essa partida contra a Colômbia. No caso do André, é um jogador que ainda atua no Campeonato Brasileiro. Mas é um atleta, Marcelo, que foi campeão da Copa Libertadores. Interessa a 4 dos 6 times do Big Six da Premier League. E quando a gente fala de um jogador que foi campeão da Libertadores, vai ser titular com a seleção brasileira, tem um potencial enorme pela frente, tem esse assédio muito forte do velho continente para a sua contratação, que foi segurada pela equipe do Fluminense e deve ser negociado agora no fim da temporada, a gente está falando de um jogador que tem muito futuro. Está falando de um jogador muito promissor e que provavelmente, na minha visão, será o titular da seleção na Copa do Mundo de 2026 se daqui até lá nada acontecer. A gente olha para um tempo atrás, falávamos sobre 3 jogadores que surgiam dentro do futebol brasileiro: André, Danilo e João Gomes. São 3 jogadores que atuam de ótima forma. Na convocação do Fernando Diniz está o André, mas poderia vir o João Gomes, poderia vir o Danilo, são 2 jogadores também que estão fazendo um bom trabalho na Europa. Vamos ouvir o que o Bruno Guimarães falou sobre essa questão. O atleta jovem, 25 anos, está atuando no Newcastle, o time que joga a UEFA Champions League. Vamos ouvir o que o Bruno Guimarães fala sobre isso, sobre essas novas lideranças que estão surgindo na seleção brasileira, esse desafio de, já com 25 anos, começar a passar essa experiência para os outros atletas. Acho que é um talento, né? Um talento enorme aí que a gente está vendo nascer aí, é um grande jogador. Tá um pouco tímido, mas é normal quando você vem a primeira vez, até você se ambientar, é um pouco diferente. Mas ele está se sentindo bem, já conhece alguns jogadores e a gente está tentando chamar ele para conversar, para trocar uma ideia. Ele vai se sentir bem aqui, ele vai estar sendo abraçado por todos. Tá aí o Bruno, e a gente, Sidão, também teve a oportunidade de ouvir o João Pedro, que é um dos 4 estreantes, né, na seleção brasileira. O João ganhou muita massa muscular. O Endrick nem se compara, né? O Endrick é um cavalo, cara. O Endrick é muito forte, é um vigor físico muito grande, né? Talvez ele tenha se surpreendido com a intensidade do treino da seleção brasileira. É um treino muito forte, mas em nenhum momento ele fugiu do treino. Nas atividades que a gente viu, ele sempre se apresentou, já mostrou uma maturidade muito grande. Esses meninos que estão chegando já estão mostrando uma personalidade muito grande. E o próprio Paulinho, que já é mais velho, 24, também. Então é uma garotada que está surgindo, pedindo seu espaço, mas a gente vai ouvir o que o João Pedro também falou sobre esse momento, que ele tem a oportunidade de estar sendo convocado pela primeira vez na seleção brasileira. Eu acho que, como você falou, jogadores que já jogaram, por ser tão novos, mas já jogaram Copa do Mundo, ter uma experiência mais na seleção brasileira, acabam tendo um pouco mais de pressão, sim, entre aspas. Mas eu acredito que todos os jogadores que estão representando essa camisa têm que estar preparados, porque se o Diniz precisar colocar dentro de campo, tem que estar preparado para o jogo. Impressionante, né? Essa garotada pedindo espaço. Agora, Sidão, você colocaria o Endrick para jogar contra a Colômbia? E eu boto essa pergunta para a galera. O time vai jogar sem um 9 de ofício. Bota o Endrick para jogar, já bota o menino no fogo. Personalidade o moleque tem. Eu espero que a gente possa ter uma entrevista coletiva com ele a partir do sábado, né? Porque o Endrick é um menino de muita personalidade e é um menino muito centrado também, né, Sidão Marinho? Olha, Marcelo, com a ausência do Gabriel Jesus, que não viajou para a Colômbia, nós temos uma opção do Endrick entrar dentro dessa equipe da seleção brasileira. Talvez num segundo tempo possa ser uma possibilidade, não por lesão, não por nada disso, não esperamos que nenhum jogador esteja lesionado nessa partida, mas por opção do técnico Fernando Diniz. Mas se não for contra a Colômbia, que seja no Maracanã contra a Argentina, num super clássico, é também uma boa alternativa pro menino do Palmeiras, o Endrick, brilhar com a camisa da seleção brasileira pela primeira vez. E quem falou sobre o Endrick, sobre esses jovens jogadores, foi o técnico Fernando Diniz. Ele e o goleiro Alisson deram uma coletiva de imprensa e, é claro, foram perguntados sobre esse tema, da juventude dos jogadores que estão chegando e principalmente sobre o Endrick. Vamos ouvir o que fala o técnico Fernando Diniz e também o nome mais experiente da seleção nessa convocação, o goleiro Alisson. Eu acho que é a tentativa de colocar os melhores em campo e isso é a primazia da convocação e do trabalho, é tentar convocar os melhores e tentar colocar aquilo que eu acho que tem de melhor no jogo, isso individualmente, tecnicamente.
E depois disso, aqueles jogadores que já assimilaram um pouco mais os conceitos, tendem a ter um pouco mais de facilidade para desenvolver a ideia. E que nesse caso aqui, eu acho que meio que casou as duas coisas. Os jogadores estavam sendo convocados de uma maneira com mais rotina, eles acabam tendo um pouco mais de informação e, ao mesmo tempo, são jogadores que estavam sendo convocados por estarem vivendo consistentemente um grande momento. Então, acho que junta as duas questões, tanto a maior convivência com os conceitos táticos, quanto com a capacidade que eles têm demonstrado nos clubes já num período um pouco mais longo. E os jogadores que estão chegando, obviamente, que você tendo um corpo de jogadores que entendem mais os conceitos, eles vão acabando passando para os jogadores que estão chegando, além dos vídeos e das conversas pontuais que eles têm comigo. E vale lembrar que quando a gente fala de 3 convocações, foram 4 jogos e praticamente, 18 dias de convivência. É muito pouco. Então não é uma coisa, não tem escala aí, não tem um volume grande, mas existe uma tendência gradual da gente ir adquirindo cada vez mais conteúdo tático e disseminar isso entre os jogadores, mas é uma coisa que conforme o tempo vai passando, a tendência é de evolução. Com certeza tem trote, né? Com certeza. Cara, é muito fácil lidar com eles. Eu acredito que essa nova geração, assim, desses jogadores mais jovens, eles têm encarado de uma maneira diferente o desafio aqui de vestir a camisa da seleção e de ser um jogador profissional. Eles têm demonstrado isso com palavras e com atitudes, né, de que eles realmente querem evoluir, querem crescer, estão dispostos a vir aqui e aprender, aumentar o seu nível de futebol. Já são jogadores que são talentosos por natureza, e eu tenho certeza que aqui, com a qualidade que a gente tem de trabalho, a qualidade que tem de grupo, todos eles podem crescer muito. E eles são os jogadores que vão acabar decidindo para a gente as partidas, né? Todos aqui dentro dessa equipe têm uma importância extrema. Os 11 que jogam e os outros que acabam ficando de fora, mas que também vão ter a oportunidade de entrar ou jogar em outros momentos, né? Então, eu fico muito feliz de poder estar vivendo um novo momento, de ser um dos mais velhos aqui dentro da seleção, né? E porque é isso que eu sempre busquei ter aqui dentro, né? Longevidade. E eu sei que a longevidade ela vem com a consistência, com um trabalho bem executado, não só por uma temporada, mas a longo prazo. Eu não faço muitos planos para o futuro, né? Mas algumas coisas eu traço como meta, e essa sempre foi uma meta da minha vida e continua sendo, né? De ter longevidade aqui dentro da seleção. E eu sei que isso depende de estar atuando em alto nível, né? E esse é o meu objetivo. E naquilo que eu puder contribuir para esses jogadores jovens, eu vou procurar contribuir. Então ouvimos o técnico da seleção brasileira, o Diniz. O Alisson é uma seleção, agora sim dá para dizer, estão renovada. A gente não sabe se em março vai ser uma seleção ainda renovada, né? Com essa espécie que é provável que boa parte dos jogadores que estão lesionados já estejam de volta, e aí o Diniz vai ter um leque de opções para convocar. Mas no momento, para essa última data FIFA de 2023, completando um ano da Copa do Mundo do ano passado, a gente vai ter, por exemplo, Alisson, que atuou na Copa, Marquinhos, que estava na Copa do Mundo, Bruno Guimarães, que estava na Copa, e o quarteto ofensivo. São 7 jogadores que estavam na Copa do Mundo, 4 que não estavam. Mas além do fator Copa ou não, é uma seleção jovem, uma seleção com muito vigor e com vontade de entregar resultado para a seleção brasileira. E a gente espera que esses garotos tenham sucesso sob o comando do Fernando Diniz, porque é muito importante pontuar e jogar bem. Pontuar para colar ali na dianteira. Para não deixar ficar muito ali na rabeira da zona dos classificados. É importante voltar a somar 3 pontos. Quem sabe uma data FIFA perfeita, né? Como foi a primeira, com 6 pontos somados. E jogar bem. Porque, como a gente gosta de dizer, joga bola, né? Seleção brasileira joga bonito e essa garotada tem capacidade para isso, não? E a gente deixa a pergunta pro torcedor que está acompanhando a gente aqui no canal da Litoral News. Deixe seu comentário aqui no chat, é sempre de muita importância. Está gostando desse processo inicial de renovação da nossa seleção brasileira pós-Copa do Mundo de 2022?
Se você está gostando, deixa a sua opinião aqui. Se está faltando algum jogador, acredita que alguém pode ganhar uma oportunidade, deixa o nome aqui embaixo. Um jogador que você gosta, que esteja jogando bem, também aí, que você quer ver brilhar com a camisa da seleção brasileira. Sua opinião é muito importante, então comenta aqui. E além disso, a gente pede, é claro, a moral do seu like, do seu joinha é sempre importante. E a inscrição no canal da Litoral News, botãozinho inscrever-se aqui embaixo. Você clica nele e estará inscrito. É isso, conto com a sua inscrição, com o seu like. A cobertura completa da seleção é aqui no canal da Litoral News.